guerra de Satanás contra a humanidade e o cristianismo. O padre José Fianuzzi, doutor em teologia sagrada e eminente especialista dos textos de Luísa, responde a uma mensagem eletrónica que lhe foi enviada por uma pessoa cujo nome retiramos. Grato pelo seu e-mail, cara irmã, e pelas suas preocupações acerca da pessoa que está a inquietar os outros em relação à serva de Deus Luísa Picareta e às suas revelações proféticas aprovadas pela Igreja. Estou a escrever-lhe da Itália. Na medida em que a vocação e o dever do teólogo exigem que ele investigue e explique a doutrina da fé e conserve o depósito sagrado da revelação, o examine mais profundamente, o explique, o ensine e o defenda para o serviço do povo de Deus e para a salvação do mundo, dou-lhe a resposta que se segue. Como exorcista treinado pelo falecido padre Gabriel Amorth, partilho consigo o triplo ataque de Satanás à humanidade e ao cristianismo, neste fim dos tempos, que culminará com uma expurgação global e ardente da Terra, através da intervenção divina da justiça de Deus. 1. No ano 2000, a primeira guerra escatológica de Satanás, profetizada em Fátima, foi contra o sacramento do matrimónio. Nesse ano, o primeiro casamento entre pessoas do mesmo sexo foi legalmente realizado e reconhecido. Nos últimos 24 anos, este sacrilégio espalhou-se e tornou-se legal em 37 países, com uma população total de 1,3 mil milhões de pessoas, isto é, 17% da população mundial. 2. No ano de 2018, Satanás decretou uma segunda guerra escatológica, profetizada em Fátima, La Salette, Akita, Garabandal e Medjugorje, que é especificamente dirigida contra o sacramento da ordem. Satanás, que desde o pecado original anda pela terra como um leão a rugir, sabe que o tempo dele é curto, antes de ser acorrentado durante 1000 anos pela Mãe de Deus e pelos seus filhos que diariamente empunham a arma do Santo Rosário. Por isso, há 6 anos, ele começou a declarar uma nova guerra contra os pastores da Igreja. Esta guerra começou com um cisma material que agora se tornou um cisma formal entre os hierarcas e leigos que tentam alcançar a igualdade com Deus. Rasgando e dividindo o corpo de Cristo, estes guias cegos, desprovidos da autoridade eclesial, fomentando erros perniciosos através de ensinamentos cismáticos e heréticos, amam os lugares de honra nos banquetes, os assentos de honra nas sinagogas, as saudações nas praças e a saudação Rabi. Eles gostam de acumular seguidores na internet que são levados como insetos à lâmpada. Jesus referiu-se corretamente a este grupo gravemente enganado. São guias cegos de cegos, ambos cairão numa cova. Estes caíns rebeldes de consciências inflamadas espezinham a virtude da santa obediência à sua própria pobre situação. Afirmam defender a ortodoxia enquanto defendem a divisão e a desobediência contra aqueles que se lhe opõem, incluindo o ofício do papado, o ensino magisterial, a literatura profética aprovada pela Igreja, etc. Para vosso bem, evitem estes charlatões como se evita a peste. É verdade que há, por um lado, prelados e leigos leais que podem fazer exceção ao ensinamento da Igreja, enquanto expressam genuinamente um desejo de maior clareza teológica. Estes são os abeis da Igreja. Por outro lado, há aqueles que escarnecem aberta e impiedosamente a autoridade da Igreja, o magistério bem-intencionado mas idoso pontífice romano, e avançam com a obra de Satanás de semear na casa da fé a divisão e o cisma. Estes são os caíns da Igreja. 3. Nos próximos anos, no ano 2000 e qualquer coisa, Satanás travará a sua terceira e última batalha, antes do iminente fogo global, e desta vez será uma guerra profetizada nos livros de Daniel e Apocalipse. E em muitas revelações proféticas aprovadas pela Igreja contra o sacramento da Eucaristia. Por que a Eucaristia? Em primeiro lugar,
porque aquilo que refreia o homem da iniquidade de que São Paulo escreve é a Eucaristia, que não pode ser removida enquanto não for removido primeiro o ofício do papado. Satanás deve remover tanto o sacramento da ordem como o da Eucaristia para se cumprirem as Escrituras que falam do fim do sacrifício perpétuo por 3 anos e meio, durante os quais o mundo será governado por um regime anticristão. Em segundo lugar, porque a Eucaristia é o centro e a fonte da vida cristã. Na casa da oração, a Santíssima Eucaristia é celebrada e conservada. Nela se reúnem os fiéis, que encontram ajuda e conforto na veneração da presença do Filho de Deus, nosso Salvador, que nos é oferecido no altar do sacrifício. Esta casa deve ser bem conservada e adequada à oração e à ação sagrada. Nela, os sacerdotes e os fiéis são chamados a responder com o coração agradecido ao dom daquele que, através da sua humanidade, derrama constantemente a vida divina nos membros do seu corpo. Os outros sacramentos, assim como todos os ministérios da Igreja e todas as obras do apostolado, estão ligados à Sagrada Eucaristia e a ela se dirigem porque a Santíssima Eucaristia contém toda a riqueza espiritual da Igreja, isto é, o próprio Cristo, nossa Páscoa e pão vivo. Pela sua própria carne temos a vida eterna. Tornada vital e vitalizante pelo Espírito Santo, Ele oferece a vida aos homens. Eles são assim convidados e levados a oferecerem-se a si mesmos, os seus trabalhos e todas as coisas criadas, juntamente com Ele. A obra da nossa redenção realiza-se através da sua oferta eucarística. Portanto, da liturgia e especialmente da Eucaristia como de uma fonte, a graça é canalizada para dentro de nós, e a santificação dos homens em Cristo e a glorificação de Deus, para as quais todas as outras atividades da Igreja são dirigidas, como para o seu objetivo, são alcançadas mais poderosamente. Os fiéis devem ter as disposições necessárias para receber dignamente a comunhão. Em suma, a pessoa de quem você me chamou a atenção e que aparentemente está a impugnar Luísa e a rotular os seus textos de maus, está a contribuir ainda que involuntariamente para a guerra de Satanás contra a Igreja. Estamos atualmente na segunda guerra escatológica de Satanás contra o sacramento da ordem e ele está a fazer precisamente o que Nossa Senhora da Quita tinha predito em 1973. A obra do demónio infiltrar-se-á na Igreja de tal modo que se verão cardeais contra cardeais, bispos contra bispos. O demónio pressionará muitos sacerdotes e almas consagradas a deixarem o serviço do Senhor. Na medida em que este indivíduo se separou da hierarquia e da autoridade com que Cristo investiu, o sacramento da ordem, desdenhando publicamente os santos e sábios bispos, e Santo Aníbal, que atribuiu aos textos de Luísa múltiplos selos de aprovação eclesial, devemos tê-lo em oração neste santo tempo da Quaresma. Quanto a Luísa e às suas revelações divinamente inspiradas, os selos oficiais de aprovação da Igreja têm o seu próprio mérito, não precisam de ser defendidos. Mais uma vez, quem condena publicamente o que a Igreja aprovou oficialmente está a aliar-se, ainda que involuntariamente, a Satanás. Permaneceis sempre leais a Cristo e a Maria, através do magistério e dos seus teólogos qualificados, cuja vocação e dever é dizer a verdade no amor. Não tema nada e fique em paz. Jesus é a razão deste tempo alegre, em preparação para a celebração do seu glorioso triunfo sobre o pecado e a morte. Em Cristo, Padre José Fianuzzi, 1 de março de 2024.